Olá a todos, sejam bem-vindos. Eu me chamo Diego, estou fazendo trabalho junto com o Matheus de Carvalho, nesse trabalho nós vamos compartilhar um tema que é de extrema relevância para o futuro energético do planeta. Esse tema é sobre a introdução das máquinas térmicas no contexto da micro e da mini geração distribuída. Estamos na disciplina de máquinas térmicas 2, sob orientação do professor Felipe Centeno. É, Pois bem, introdução às máquinas térmicas de micro e mini geração distribuídas. Bom, o nosso trabalho ele vai se conduzir da seguinte maneira. Na tela é possível ver o sumário da nossa apresentação, que é conduzido por uma breve introdução, onde a gente vai contextualizar a microgeração. Também, logo após, iremos falar dos fundamentos dessa microgeração, ainda de forma a introduzir mais sobre esse tema do nosso trabalho, onde será abordado alguns conceitos, princípios e funcionamento. E depois nós iremos falar das legislações e políticas da microgeração. Primeiro no contexto europeu, depois nós falaremos dessas legislações no contexto do Brasil. Logo após nós falaremos de empresas e as suas soluções nas microgerações. Novamente, no contexto europeu, separamos 5 empresas e depois no contexto do Brasil, 5 empresas que têm as suas soluções nessa microgeração. Em seguida, falaremos também um pouco o papel dos compressores, né? E as fabricantes brasileiras e suas linhas de produtos. Falaremos um pouco dos compressores e terminaremos com a conclusão do nosso trabalho. Pois bem, é, deixa eu apenas me situar no, no- na página correta. Pois bem, é, falando um pouco dos fundamentos da microgeração, o micro CHP. Para começar, vamos entender o que está por trás dessa expressão. Microgeração ou Micro Combinate Head and Power. Imagine o seguinte: tradicionalmente, quando pensamos em geração de energia, nós pensamos em grandes usinas. É bem comum a gente pensar dessa maneira, já que temos geração de energia nas usinas. Pois bem, elas geram eletricidade e, nesse processo, uma enorme quantidade de calor é simplesmente jogada fora. Ou seja, essa grande quantidade de calor, ela é dissipada, ela é perdida no ambiente. É. Isso é uma perda de energia que é bastante considerável. Se nós formos imaginar, são uma perda de energia considerável. Beleza. Então, a microgeração, ela está justamente em mudar essa lógica, né? Ela propõe a geração simultânea da eletricidade e calor útil, e o melhor, em pequena escala, bem próximo de onde a energia será consumida. É. Pensa se pensarmos no motor que gera eletricidade, mas em vez de dissipar o calor que ele produz, a gente o aproveita para aquecer a água, climatizar o ambiente,
ou até mesmo em processos industriais. É uma forma de otimizar o uso do combustível, elevando a eficiência energética para outros patamares que são maiores, muitas vezes ultrapassando eh, os 80% de eficiência global. Bom, já que contextualizamos um pouco a microgeração, nós podemos falar um pouco que existem diversas tecnologias que faz isso, né? As mais comuns, as mais comuns que o nosso relatório aborda são o coração desses sistemas, que inclui motores a gás natural. Esses são os cavalos de batalha, né, da micro CHP. São motores que funcionam de forma parecida com os de um carro, mas otimizados para operar continuamente com gás natural ou até biogás. Eles são robustos, são eficientes na geração de eletricidade e podem ser muito versáteis para residências e pequenos comércios. Também existem as microturbinas. Se pensarmos nessas microturbinas como pequenos motores a jato, são mais compactas, elas também geram menos ruído, geram também, produzem menos vibrações menores e tem uma qualidade de energia que é excepcional. Elas são ótimas para aplicações comerciais e também industriais, de pequeno porte, eh, e, e podem usar diferentes tipos de gases. Também temos células e o combustível. Essa é a tecnologia mais futurista, mas que já está se tornando uma realidade no cotidiano, pois elas produzem eletricidade por uma reação eletroquímica, que é, que é sem queima, o que significa que emissões de poluentes são quase zero. E também tem uma eficiência elétrica que é alta. Embora ainda seja pouco mais cara esse tipo de tecnologia, o desenvolvimento é constante e eles são bastante promissores para residências locais que possuem alta confiabilidade. Ah, bom, já falamos dos motores a gás, as microturbinas, células a combustível e também temos o motor fino, né, que são motores a combustão externa, ou seja, o calor vem de fora. Isso os torna super flexíveis para usar diversas fontes, como o gás, biomassa, até energia solar concentrada. São silenciosos e de baixa manutenção, uma excelente opção para certas, aplicações. Bom, então, continuando o nosso trabalho, nós podemos fazer a seguinte pergunta: e quais são os benefícios disso tudo? E a lista é grande. Primeiro, obviamente, é a alta eficiência energética. Usar o mesmo combustível para eletricidade e calor é simplesmente mais inteligente. Segundo, temos também a redução de custos eh, operacionais, eh, que é produzindo a sua própria energia, você diminui a conta de luz e de gás, especialmente em horários de pico. Em terceiro, nós temos a sustentabilidade ambiental. Mais eficiência significa menos combustível, e menos emissões de gases de efeito estufa. Se usássemos biogás, por exemplo, então o impacto é ainda mais positivo. Hum,
Também seguindo nessas vantagens, podemos falar também da confiabilidade e da resiliência, né? Quanto à confiabilidade, se a rede elétrica, por exemplo, se a rede elétrica principal ela vir a falhar, o sistema continua gerando o que é crucial para hospitais, alguns centros fornecedores de alimentos, por exemplo, e por aí vai. E por fim, temos também a descentralização e a geração distribuída da energia, que alivia a carga sobre as grandes redes de transmissão e distribuição. Ainda poderemos citar aqui a flexibilidade, a modularidade, que os sistemas de CHP podem ser dimensionados para atender necessidades específicas de cada local, como possibilidade de adicionar módulos conforme a demanda cresce. Então aí já citamos algumas vantagens dos benefícios dessas tecnologias, por exemplo, a eficiência energética, citamos aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis vantagens e falamos assim de forma resumida e poderíamos citar mais ainda. Isso mostra que esse tipo de tecnologia só, só tem a melhorar a nossa vida. Enfim, podemos falar também, ainda na introdução do nosso trabalho, quanto às aplicações típicas e potenciais do mercado. Os sistemas de CHP encontram aplicações em uma variedade de segmentos, como, por exemplo, segmento residencial, já falamos aqui, especialmente em residências, unifamiliares de alto consumo energético e edifícios multifamiliares, onde a demanda por aquecimento e eletricidade é constante, comercial, por exemplo, hotéis, hospitais, escritórios, centro de lazer, supermercados e restaurantes, eh, aplicação também industrial de pequeno porte, como fábricas e instalações que necessitam de calor para processos produtivos, e também institucional, como escolas, universidades e por aí vai. Agora, chegando numa parte crucial do nosso trabalho, que é onde foi pedido para falarmos das legislações e políticas eh, de da microgeração. Pois bem, hum, agora toda essa tecnologia e seus benefícios não se popularizam sozinhos. Elas precisam de um empurrão e é aí que entram as legislações e políticas. Eh, os governos eles desempenham um papel crucial para que essa microgeração ela saia do laboratório e chegue nas casas das empresas. Então, a Europa, por exemplo, é um continente que está à frente nesse tema. É, a União Europeia ela tem diretivas como a diretiva da eficiência energética, que não só encorajam, mas quase que exigem que os países membros promovam cogeração de alta eficiência. E isso se traduz em políticas nacionais muito fortes. Citando o exemplo da Alemanha, por exemplo, ela tem o KWKG, que é a lei de cogeração deles. Oferece bônus de investimento e tarifas especiais para quem gera energia de forma eficiente. Já no Reino Unido, tem um programa que subsidiam a instalação dessas tecnologias. E essas políticas criam um ambiente econômico favorável, diminuindo o risco para quem quer investir. Como foi citado aqui na Alemanha,
Ela oferece apoio financeiro significativo para novas instalações e modernizações de sistemas de cogeração. E o Reino Unido oferece subsídio para a instalação de tecnologias de baixa emissão de carbono, incluindo soluções de microgeração baseadas em fontes renováveis ou com alto desempenho ambiental. É, Isso tudo faz com que os europeus estejam bastante à frente nesse tema. Já cruzando o Atlântico, nos Estados Unidos, a estratégia é um pouco diferente, com incentivos federais e estaduais que se completam. Pois bem, o Departamento de Energia, DOE, através de seus programas de assistência técnica e Agência de Proteção Ambiental, com a sua parceria do CHP, eles fornecem o conhecimento e as ferramentas para a implementação desses sistemas, mas é no nível estadual que vemos alguns maiores incentivos. Eh, Poderemos citar o exemplo aqui da, da Califórnia, com seu Self-Generation, que oferece reembolsos financeiros. Ou seja, a self-generation, que oferece reembolsos financeiros para sistemas de geração distribuídas, incluindo CHP, de alta eficiência e baixo carbono. E esse programa ele é fundamental para a adoção de sistemas de cogeração em diversos setores. Outro exemplo aqui é em Nova York, com a NYSERDA. Também tem programas robustos e incentivo à assistência. Isso mostra como a adaptação das políticas às realidades locais é fundamental no que diz tocante a esse tema. Hum, Agora, por exemplo, no Brasil, e quanto ao Brasil, aqui é o grande divisor de águas para o macro regulatório da geração distribuída. É, Temos aqui a resolução normativa ANAEL número 482 de 2012, e a mais recente lei número 14.300 em 2022, que institucionalizou a micro e mini geração distribuída e abriram as portas para que a gente possa gerar nossa própria energia e até injetar o excedente na rede. Isso é um avanço que, se nós considerarmos, é um avanço considerável, um avanço absurdo já, pois existem sim programas indiretos, como as linhas do Finame, que podem financiar esses tipos de equipamento. Hum, Pois bem, no entanto, deixa eu só ajustar a página correta. No entanto, precisamos ser realistas. O Brasil ainda cresce de incentivos fiscais diretos e de tarifas específicas para a microgeração, o que poderia acelerar ainda mais sua adoção. E a complexidade regulatória para a conexão em alguns distribuidoras e a falta de mecanismos mais robustos, como aqui vimos na Europa, ainda são um grande desafio aqui no nosso Brasil. Então, a simplificação e a criação de incentivos mais direcionados seriam um salto para o nosso mercado. Que isso foi falado aqui agora no tópico 3.3.3. Hum, Pois bem, agora falando um pouco das empresas líderes e as suas soluções de micro CHP.
Hum, com esse cenário legislativo em mente, é natural que um mercado se desenvolva e ele é bastante diversificado, com empresas que são verdadeiras referências. Na Europa e nos Estados Unidos, temos grandes players globais, como, por exemplo, a Viessmann na Alemanha, a Yamaha com a sua presença global, a Panasonic, precisamente no Japão, a Kogera nos Estados Unidos e a Kenergy nos Estados Unidos, também em Israel. Pois bem, a Viessmann na Alemanha é uma gigante em aquecimento e energia. Eles oferecem a linha Vitblock, baseada em motores e gás natural, focada em alta eficiência e na integração em sistemas de aquecimento já existentes. Já a Yamaha, sua presença global, eh, embora seja japonesa, essa empresa é muito forte na Europa e nos Estados Unidos, com motores a gás natural para cogeração. A robustez e a durabilidade dos seus motores são impressionantes, e são ideais para aplicações comerciais e institucionais. Por outro lado, temos a Panasonic, também no Japão, que é uma líder na micro CHP residenciais com a linha N-Farm, que usa células a combustível de óxido sólido. Imagina ter um sistema desse em casa de altíssima eficiência, e quase zero de emissões. Também temos a Cogera Solar nos Estados Unidos, agora parte da Sand Global. Essa é interessante porque mistura cogeração com energia solar, gerando, gerando eletricidade e água quente a partir do sol. Uma solução que é bastante inovadora. E também temos a Kenergy, que é nos Estados Unidos e Israel. Eles são especializados em motores de Stirling para geração remota e de baixo consumo. E são ideais onde a confiabilidade, o baixo ruído, confiabilidade, o baixo ruído e a manutenção mínima são essenciais, como em telecomunicações. Hum, E no Brasil, como está o nosso ecossistema de empresas? Temos a MWM Geradores, que é uma fabricante de motores brasileira tradicional que oferece grupos, geradores e soluções adaptadas para cogeração, sendo uma opção nacional para o coração dessas unidades em ambientes comerciais e industriais menores. Também temos a Siemens Energy, que tem uma forte presença e, embora atue em projetos de cogeração de grande porte, sua expertise global e portfólio incluem soluções que podem inspirar ou ser adaptadas para micro CHP no Brasil. Temos também a Rolls-Royce Power System, com seus motores MTU, também fornece os motores a gás natural que servem de base para muitos projetos de micro e mini geração em parceria com integradores aqui no país. Também temos a Bioenergia Geradores, que é especializada em soluções completas
completas, fornecendo e instalando sistemas de cogeração, inclusive em menor escala, para diversas aplicações. E também temos a Tecnogera Produtos e Diferenciais, o Tecnogera, e seus produtos e diferenciais eles são que é uma das mais ativas no segmento e atua como integradora e provedora de soluções, implementando projetos de micro CHP para aplicações comerciais e indústrias de pequeno e médio porte, utilizando motores e fabricantes renomados. Hum, Pois bem, então, o papel dos compressores. É, Agora vamos falar de um componente que é essencial, mas que às vezes passa desapercebido quando falamos de micro CHP. Esses componentes são os compressores. Eles são máquinas que elevam a pressão de um gás e são fundamentais, por exemplo, para pressurizar o gás combustível antes de ele entrar no motor ou na turbina de um sistema de cogeração, ou mesmo em sistemas de refrigeração que se acoplam à cogeração. É, Existem diversos tipos de compressores que abordamos aqui no nosso relatório. Na engenharia, como já foi falado aqui, os compressores são máquinas que elevam a pressão de um fluido compressível, gás ou vapor, reduzindo seu volume. E eles podem ser classificados em pistões, em compressores do tipo deslocamento positivo, que são do tipo pistão, parafuso, palhetas ou tipo Roots. Agora vamos abordar um pouco especificadamente deles, né? Primeiro vamos falar um pouco dos pistões, que são compressores alternativos. Eles utilizam um pistão em um cilindro para comprimir o gás. Eles são robustos e adequados para altas pressões e volumes variáveis. E eles são mais conhecidos, e eles são os mais conhecidos entre os demais. Já os compressores do tipo parafuso, eles são rotativos. E existem dois rotores em forma de parafuso que giram em direções opostas. Esses rotores, girando em direções opostas, eles comprimem o gás entre eles e oferecem um fluxo contínuo e são mais silenciosos do que os do tipo de pistão. É, Já os compressores do tipo palhetas, ou rotativos, as palhetas do compressor, elas são palhetas móveis que se movem em ranhuras de um rotor excêntrico, comprimindo o gás contra a carcaça. E por fim, o tipo Roots, que são dois lóbulos giratórios que não se tocam. Eles empurram o gás sem compressão interna significativa, usado para grandes volumes e baixas temperaturas, baixas pressões, ou seja, sopradores. Bom, falamos aqui um pouco sobre os compressores de deslocamento positivo, agora também tem os compressores dinâmicos, ou
turbocompressores, que são classificados em centrífugos e axiais. Os compressores centrífugos, o gás ele é acelerado radialmente por um impelidor, que é o rotor, e subsequentemente desacelerado e comprimido em um difusor. Esse tipo de compressor ele é adequado para grandes volumes e pressões contínuas. Já os axiais, o gás ele flui axialmente através de múltiplos estágios de paz e cada estágio é adicionado pressão e velocidade. São usados em turbinas a gás e motores a jato para altíssimas vazões. Já em sistemas de micro CHP, os compressores podem ser empregados para diversas finalidades, como a compressão do gás combustível, eh, sistemas de recuperação de vapor, sistemas de refrigeração, ou bombas de calor. Por exemplo, um sistema de refrigeração, bomba de calor, os compressores eles são o coração do ciclo de refrigeração por compressão de vapor, que pode ser acoplado em sistema de CHP para prover resfriamento. No sistema de recuperação de vapor, em alguns ciclos termodinâmicos, os compressores eles podem ser usados para aumentar a pressão do vapor residual. Hum, e, e o Brasil tem fabricantes de compressores que podem ser destacados, como por exemplo a Atlas Copco Brasil. É, a Atlas é um exemplo de uma gigante que oferece uma gama enorme, compressores parafuso, compressores tipo pistão e centrífugos. Eles são essenciais para pressurizar o gás combustível das micro CHPs, especialmente os isentos a óleo, que são ótimos para biogás. Hum, Temos também a Schultz compressores, uma das maiores da América Latina, que foca em compressores de pistão e parafuso, que podem ser usados para sistemas auxiliares em micro CHP ou para contrapressão de gás em menor escala. Também temos a Pressure Compressores. Também atua como compressores de pistão e parafuso. São adequados para funções auxiliares ou de contrapressão de gás em unidades menores. E também temos a Wayne, temos também a Wayne. É, embora tradicionalmente ela esteja associada a postos de combustível, ela tem tecnologia de compressores de gás para abastecimento, CNG, que é altamente relevante para a compressão de gás combustível em sistemas de micro CHP. E por fim também temos a Chicago Pneumatic, que também oferece compressores de pistão e parafuso robustos e simples para operar, que são ideais para funções de compressão e instalações de micro CHP. Então, chegamos à parte final do nosso trabalho, falando um pouco da conclusão e as perspectivas futuras. Podemos afirmar que a microcogeração é uma peça-chave da nossa jornada por um futuro energético mais eficiente e sustentável, pois ela é uma tecnologia que otimiza o uso dos recursos e contribui para a descarbonificação.
É, vimos que países, especialmente na Europa, nos Estados Unidos, estão na vanguarda, com legislações que realmente impulsionam o setor. No Brasil, embora tenhamos um marco legal importante, nós precisamos de mais incentivos e de menos burocracia para que essa microgeração atinja o seu potencial máximo. O mercado está em constante evolução, com empresas inovadoras globalmente e integradoras brasileiras que fazem a ponte entre a tecnologia e a nossa realidade. A indústria de compressores, inclusive a nacional, é um alicerce fundamental para o funcionamento desses sistemas. Apesar dos desafios, como os custos iniciais e a necessidade de aprimorar a regulamentação, as oportunidades elas são imensas. A busca por resiliência energética, a flutuação dos preços dos combustíveis e a integração como energias renováveis, como biogás, eles abrem um caminho para que a microgeração seja cada vez mais relevante. E o futuro aponta para sistemas mais inteligentes, conectados e flexíveis. Ou seja, é um caminho promissor para construirmos uma matriz energética mais robusta e mais sustentável, ao meio ambiente. Então, obrigado. Esse foi o nosso trabalho.